O vídeo que vocês vão ver a seguir era para eu ter soltado ontem, mas como nós fomos assistir Santos e Bragantino lá na Neoquímica Arena em São Paulo, não precisa falar que levamos um nabo, trânsito, caos, chuva e ainda fomos eliminados do Paulista. Isso fez com que eu atrasasse a liberação do meu vídeo que estava pronto para ontem. Só que esse Brasil tá tão maluco que o vídeo já ficou quase desatualizado, então eu tive que vir aqui só para fazer um upgrade. Porque até ontem, e começaram a surgir os rumores ontem, claro, era a visita do Bolsonaro, que ele fez à Embaixada da Hungria e todas aquelas bobagens que Globo News e Companhia Limitada estavam falando. E as coisas mudam tão rápido, o país está fervilhando. Surgem agora notícias, obviamente não confirmadas, de que Bolsonaro estaria ou teria ido para dentro da Embaixada da Hungria porque ele estava sendo ameaçado de morte por assassinos profissionais contratados pelo governo da Venezuela. Vou correr atrás de informações um pouco mais fidedignas para ver se isso realmente procede. Seria uma justificativa absolutamente plausível para a ida dele até lá. Não que, como eu vou falar mais adiante, ele podia falar para o Alexandre de Moraes que deu 48 horas para ele explicar o porquê. Ele podia falar, é claro, eu uso outros termos, mas ele podia falar: você não é minha mãe, você não é minha mulher. Eu fui lá porque eu estava com vontade de ir ao banheiro. Ele podia ter falado tudo isso, o Xandão deu 48 horas. De repente, o Xandão já mudou a versão dele, achou que isso não é nada demais, que a visita dele lá não teve nada a ver, que foi uma ação protocolar que ele fez. Então eu vou começar a ir atrás de outras informações. A própria Globo Lixo News já começou a tirar o pé, ou seja, mais uma narrativa da esquerda que está indo para o ralo. E mais à frente eu falo de todas as narrativas que já foram para o ralo. E estou colhendo maiores informações. A hora que eu conseguir alguma coisa, eu volto. Vamos pro vídeo. Bolsonaro seria isso, né? Ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se autoimpor ali por 2 dias para ver se ia ter algum problema o fato dele ter convocado manifestação na Avenida Paulista. É disso que se trata. E precisa ficar claro para as pessoas, porque senão parece que, nossa, imagina. Não é dado a ninguém o direito de descumprir a ordem judicial. Se ele você mesmo, quiser né, discordar... O próprio Bolsonaro falou: é algum crime dormir na embaixada? A questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui no território brasileiro ao alcance da justiça. Eu fui falar com o Supremo Tribunal Federal, integrantes do STF, ministros. Isso aqui é uma violação dos termos colocados como condição para Bolsonaro permanecer livre durante as investigações? A ala do Supremo Tribunal Federal que eu consultei diz que, olha, claramente foi uma provocação. Provocação não é crime, pernoitar em embaixada não viola estritamente os termos estabelecidos nas decisões do ministro, então a provocação está aí. Eventos estudados pelo bolsonarismo para que ele possa escapar das mãos do Supremo ficou exposta, mas crime o Supremo Tribunal Federal não vê. Ver a Globo mentindo, sendo desmascarada e passando vergonha todo santo dia não é mais surpresa para ninguém. A coisa tá ficando tão feia, tão intragável que está dando nojo. Claro, eles ganham para isso, são vendidos sujos, não poderíamos esperar. Outra coisa, a meta é defender o bandido todo dia e atacar e meter o pau em Bolsonaro todo dia. Não tá dando certo. E é exatamente por isso que eles querem acabar com as redes sociais, eles querem censurar a internet, porque não tá colando. Vem que no caminho eu explico. Cada dia uma agonia nos estúdios da Rede Goebbels de televisão. Elas gaguejam no ar, usam de eufemismos, porém não adianta. Levaram 2 trauletadas só de ontem para hoje. E a gente acaba até sentindo um pouco de vergonha alheia delas. Olha isso. O seguinte, o lugar pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro. É por isso que tem essa inviolabilidade. Então ali é território húngaro. Então ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. Essa é uma questão. Outra é que ele ficou um pouco e desistiu, né, e saiu. Mas aquilo é realmente um pedido de abrigo naquela embaixada. Então ele tem 48 horas para explicar. E tomara que ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros. Porque explicar que, eu gosto de passear em embaixadas, ficar lá uns dias hospedados, porque para falar com outro país, você não precisa de falar com nenhum outro governante, indo para a própria embaixada e se hospedando, travesseiro, pizza, entendeu? Não existe. Então,
Então, assim, é o que a defesa de Bolsonaro tem que fazer. Ser mais transparente e não criar uma ideia de que uma resposta como essa que o ex-presidente deu faz algum sentido. Isso ofende a nossa inteligência. É quase um deboche, né? Aí a leitoa fala, ela tem uma cara de louca. Pela Convenção de Viena, local da embaixada é território estrangeiro. Não, mula, não é. É uma confusão. As embaixadas não são territórios estrangeiros, mas elas estão sim protegidas pela inviolabilidade prevista na Convenção de Viena. O que significa que as autoridades brasileiras não podem entrar no local sem o consentimento do país. É isso que elas são. Seria o mesmo que você dizer, se fosse em território estrangeiro, o que você precisa para adentrar a um território estrangeiro de um passaporte. Olha que interessante. O Bolsonaro não tem passaporte porque o Xandão apreendeu o passaporte dele. Eu gostei da parte que ela fala: tomara que ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros, quase um deboche. Quem ofende a inteligência dos brasileiros, quem debocha são vocês, jumentas adestradas. E isso, as duas lavadeiras tricotando, me impressiona sempre como gaguejam. A notícia do New York Times veio, Leilani. Quem primeiro me repercute é um procurador da República. E ele diz, isso é motivo para prisão preventiva. Ele está violando a ordem do Supremo e pode ser encaixado, inclusive, como obstrução de justiça. Porque ele se coloca fora do alcance do judiciário, fora do alcance das autoridades nacionais. Bolsonaro seria isso, né? Ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se autoimpor ali por 2 dias para ver se ia ter algum problema o fato dele ter convocado manifestação na Avenida Paulista. É disso que se trata. E precisa ficar claro para as pessoas, porque senão parece que, nossa, imagina. Não é dado a ninguém o direito de descumprir a ordem judicial. Se Ele você mesmo, quiser né, discordar... Dani? O próprio Bolsonaro falou, é algum crime dormir na embaixada? A questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui no território brasileiro ao alcance da justiça. Elas ficam elucubrando, tentando imaginar o que se passa na cabeça do Bolsonaro. E de novo elas repetem, ele não está em território brasileiro. São umas vigaristas e mentem demais, né? E agora o Bolsonaro vai ter 48 horas para se explicar e elas querem que a explicação seja muito convincente. Reparem no nível que as coisas estão chegando. O Bolsonaro não tem que se explicar de nada. Ele tem, e assim como nós temos a liberdade de ir e vir para onde a gente quiser, nós não temos que dar satisfação para ninguém. Ele também não tem. O Bolsonaro sequer tem foro privilegiado. Essa ordem do Xandão é absolutamente absurda. Era o caso dele falar pro Xandão, me deu vontade de cagar e eu fui na embaixada. Era isso que ele deveria fazer. As coisas estão tomando rumos desesperadores. E enquanto isso, essas bandidas pagas com o nosso dinheiro estão aí passando essa vergonha. Imagine como deve ser difícil você ter que fazer esse contorcionismo para segurar a conta corrente recheada. A Globo recebeu 4 vezes mais que a Record e SBT em propaganda e atingiu um lucro de 1,2 bilhão de reais em 2023, diferentemente do que aconteceu nos 2 anos anteriores, quando ela teve prejuízo. De um lado, as narrativas que nunca colam contra o Bolsonaro, que são sempre uma cortina de fumaça importante quando eles precisam abafar alguma bobagem desse desgoverno narcotraficante que nós temos. E aí eles vão se superando. Caso Marielle, aquela fraude do 8 de janeiro com um inocente sendo preso, agora mais uma tiazinha, 71 anos de idade, 14 anos de cadeia, inaceitável. Aí as joias do príncipe, cartão de vacina, móveis do Alvorada, a baleia, agora o caso da embaixada, eles tentam, batem, inventam, mas daí Bolsonaro pede e mais de 1 milhão de pessoas vão para Paulista. E eles se desesperam, eles ficam desesperados, desnorteados e não sabem o que fazer. E do outro lado a gente já sabe, não tem nada que se aproveite, não tem uma única ação do governo que você fala, pelo menos isso o cara fez. Mas a verdade é chata e ela insiste sempre em aparecer e joga tudo que esse povo dessa Globo lixo faz, é tudo jogado por terra. Escondem, mentem, mas não adianta. A verdade. Vamos falar um pouco de verdade.
Amazônia em chamas e Pantanal torrando, recorde atrás de recorde de desmatamento e queimadas. Casos de corrupção e as bobagens que os 40 ministros do bandido, do Alibaba, fazem sem um único projeto para chamar de seu. Nada, você não vê um único desses 40, quase 40 ministros falar que fez algum projeto, não tem nada. É só gastança, só bobagem, só corrupção. É parceria com o Comando Vermelho, fuga de presos em presídio de segurança máxima, defesa de terroristas do Hamas, do ditador Maduro, agora quer mandar dinheiro de novo para fora do país. O caso Marielle acabou caindo no colo deles. A cuidadora de idoso que só faz gastar e falar bobagem. A falta das vacinas da dengue, tem gente morrendo. Globo, tem gente morrendo porque não tem vacina. E aí? As contas públicas derretendo, empresas fechando as portas, déficit atrás de déficit, um atrás do outro. Só desgraça. E assim, de mentira em mentira, vamos seguindo rumo à destruição do país. Porém, o que importa é que o amor sempre vence. Assim como os boletos que nós vamos continuar suando para pagar, menos a Globo Lixo que está feliz e saltitando, passando vergonha, mentindo, sendo desmascarada, todo dia, mas com as contas pagas. Para eles é só o que importa. Se for preciso, chamam o bandido até de estadista. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, se houver. Forte abraço. Eu sei que é chato, mas como diz o Paulo Figueiredo, por favor, faça o triplo C. Curta, comente, compartilhe. Se você não fizer isso, você não me ajuda, o canal não anda de jeito nenhum. Você sabe que meu canal já foi bloqueado, não só uma vez, vídeos derrubados, estou desmonetizado. Não que eu tenha ganho um único centavo com os meus vídeos, mas a gente sofre uma perseguição implacável por conta do nosso conteúdo. Para você ser perseguido, basta ser de direita e conservador. É triste, mas é assim que funciona. E o YouTube não entrega os vídeos a quase ninguém. Se eu não recorro aos amigos do Zap, ninguém vê. Então, por favor, colabore com seu amigo aqui. Se inscreva no canal. Um likezinho, por favor. Não custa nada.